A Joana tem trabalhado nos últimos anos essencialmente na área de interoperabilidade, ah, mas na realidade o convite que foi feito à Joana, não tenho dúvidas que ela vai falar sobre algumas coisas de interoperabilidade, mas na realidade o convite não foi tanto para se focar na questão da interoperabilidade. O convite vem um bocadinho na sequência daquilo que foi o que tem sido o percurso profissional da Joana até agora. A Joana teve muitos anos a trabalhar na SPMS, agora está a trabalhar numa empresa e a ideia seria a Joana explicar aqui um pouco quais é que são as diferenças entre um cenário e outro. E, portanto, digamos, ela vai fazer uma apresentação sobre essas diferenças. Vocês já sabem, estas sessões, tipicamente nós gravamos as sessões e, portanto, eu ia-vos pedir para que as perguntas que fossem colocadas aqui no bate-papo, no chat, durante a apresentação, e depois no fim teríamos 20 minutos, meia hora, o que for, para discutir com a Joana as coisas que, digamos, as questões que vocês tenham levantado no bate-papo, ou que entretanto se lembrem e também as podem dizer oralmente no final. Okay? Pronto, portanto, resta-me então agradecer aqui à Joana a disponibilidade para vir falar convosco. E partilhar connosco aquilo que tem sido a experiência dela no percurso profissional das várias instituições onde passou. Joana, acho que posso passar agora o testemunho portanto, e começar com a tua apresentação. Obrigadíssimo. Ok, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. Espero que seja para abrir o apetite para o almoço que aí vem. E, portanto, hoje venho aqui falar um pouco sobre as diferenças no desenvolvimento de soluções em empresas e no Ministério da Saúde. Não significa que eu desenvolva, já andei a brincar, mas não é a minha especialidade, e vou tentar partilhar um pouco o que é a minha experiência e estão à vontade depois para fazer perguntas e para intervir. Eu vou começar então por falar um pouco sobre o meu percurso, fazer aqui uma análise entre o setor público e o privado, algumas melhorias que no meu entendimento devem ser feitas em ambas as entidades, em ambas as áreas, quais é que são os maiores desafios para as instituições de saúde, e depois vou-me focar na parte que eu estou mais à vontade, que é a parte de interoperabilidade e a partilha de experiências. Depois, dependendo do tempo, passo um modo ou mais experiências. Então, não parece pela minha bela imagem, mas já estou há alguns anos na área da saúde. Comecei num estágio curricular na Iberdata Sistemas, onde o primeiro foco foi parametrizar, configurar sistemas, soluções de cuidados intensivos e anestesia, e onde aprendi desde logo a melhor forma de aprendermos é irmos para o terreno. Irmos ver como é que os profissionais de saúde executam as suas funções para melhor as trabalharmos e apresentarmos no futuro. Aí começou logo o bichinho pela interoperabilidade, como o desafio maior de ligar essas soluções a monitores e ventiladores. E pronto, foi uma experiência agradável. Depois passei pela Voznet, em que o objetivo era fazer um registro de saúde eletrónico para os Estados Unidos. Portanto, eles têm diversos estados e o objetivo era que, quando o utente desse entrada nos cuidados de saúde, conseguissem ver a ficha do utente completa, em vez de estarem a ver partes, e também a trabalhar um pouco na interoperabilidade. Depois tive a felicidade de integrar na SPMS, nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, na equipa de interoperabilidade, na altura uma só, que depois se desfragmentou em 3 pilares: a interoperabilidade local, mais conhecida como LIGHT, o PNB, que servia como mediador entre os vários ministérios, e por fim o NCP, em que o objetivo é a comunicação com o estrangeiro para a dispensa de medicações
ou até mesmo para o registro, o resumo de saúde eletrónico, ou seja, se nós formos para outro país, imaginem para a Itália, eles conseguirem ver o resumo clínico na sua língua materna. Então integrei a equipa de interoperabilidade na Light, em que tive o privilégio de arrancar com a primeira Light no país, faz hoje 6 anos e 1 mês, em que pusemos a primeira plataforma no terreno. Muito difícil porque já existiam DB-Links que faziam essa comunicação, então eles funcionavam porque mexer e fazer coisas diferentes, o que funciona. Foi sempre muito difícil vender a ideia e mostrar que era possível fazer diferente, garantindo maior segurança e trabalhar um pouco na interoperabilidade. Focámos muito na parte administrativa e quando chegámos à parte clínica, nomeadamente na parte da troca de mensagens, de informação, de medicação e de atitudes terapêuticas, vimos que, em termos de standard, as pessoas já começavam a perceber que o standard HL7 funcionava, mas a parte semântica ainda precisava de ser muito trabalhada. E foi aí que mudei de área dentro da SPMS e fui para a equipa de arquitetura, onde estava incluída também a arquitetura de informação. E muito recentemente, agora em setembro do ano passado, fui convidada a integrar um novo desafio. Entrei na LT Systems também com a motivação de trabalhar a interoperabilidade e fazer diferente agora para o setor privado. Portanto, antes de começar aqui a entrar a análise entre o setor público e o setor privado, gostava de partilhar que não há empresas perfeitas. Há empresas que têm vantagens e desvantagens, não há... esqueçam que há empresas perfeitas, todas elas têm as suas características. Em termos do setor público, os pontos fortes é a capacidade de legislar e implementar normas. Pelo simples facto, enquanto estava na plataforma de interoperabilidade, nós decidimos que ia ser a comunicação através da HL7 V2.5 e foi assim para todo o sítio. Se alguém tivesse 2.4, tinham que se adaptar, que estas são as regras, bem como outras legislações que saem relativa à medicação, relativa à faturação, tem a capacidade, mas aqui também se mistura um pouco o papel dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, se são regulamentadores ou se são uma software house, né? Acabam por ser as duas coisas e também deviam de cumprir com as normas que legislam. Mas pronto, isso são outros 500. Outro ponto forte é a visão de todos os sistemas de saúde. Eu posso acordar e querer trabalhar nos cuidados de saúde primários, depois posso ir para os hospitalares, posso me dedicar mais à faturação, BI, tem uma panóplia de coisas onde eu posso estar a trabalhar. Oportunidades, aqui mais no sentido dos clientes também, haver uma racionalização dos custos para os clientes finais, sendo o Ministério a fazer para todo o sistema nacional, os preços são mais em conta e, por vezes, os hospitais optam por esse sistema ou são mesmo obrigados a utilizar esses sistemas. Tem também a oportunidade de haver aqui esta partilha de interoperabilidade comum, de poder definir como é que serão os estándares, quer técnicos, quer semânticos, para a troca de informação. As ameaças, como já referi anteriormente, uma das maiores é a resistência à mudança. Há sistemas que existem há mais de 20 anos e mudar é muito custoso. Depois também a ausência de recursos especializados e elevada rotatividade. No Ministério, a contratação pública é pouca
e recorre-se muito ao outsourcing. Esse outsourcing normalmente são contratos públicos que demoram por vezes anos a saírem cá para fora, e quando saem normalmente não são plurianuais, portanto é de um ano. Portanto, quando nós estamos a formar uma pessoa e quando ela está no ponto já se foi embora e vamos ter que formar outra vez e fazer tudo de novo. E depois também há uma ameaça muito forte que é a agenda política. Portanto, consoante quem estiver no governo, as regras e o que é para fazer será de acordo com essa agenda, não com uma visão a longo prazo, de 4 anos, ou assim, não, é tudo uma visão muito reduzida para mostrar serviço e verem que foi feita alguma coisa naquele tempo. Pontos fracos, o baixo orçamento anual que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm e as dependências tecnológicas. Não é? Relativamente ao setor privado, os pontos fortes é a capacidade de contratação. Se hoje quiser desenvolver uma coisa que seja muito importante a longo prazo, é contratar 20 pessoas, 30, o que quer que seja, é fácil, apesar do mercado agora estar um pouco atribulado, mas é mais fácil. Há uma maior capacidade na melhoria de processos internos, pessoas mais focadas nisso e na usabilidade de produtos. As entregas são mais ágeis e mais rápidas e como oportunidades, a capacidade de fazer um produto mais customizável à necessidade de cada cliente. Se o cliente disser que quer um botão cor-de-rosa, eles fazem, nem que isso tenha um preço, não é? Isso traz também desvantagens. Maior capacidade de venda, como tem uma equipa dedicada só a vendas, também conseguem gerar e mostrar mais valor do produto, porque às vezes no Ministério fazem-se produtos bons, mas não tem ninguém a trabalhar esse valor. Em termos de ameaças, é os baixos orçamentos das instituições de saúde para a aquisição de sistemas. Estão muito limitados e quando compram o mínimo e depois querem um avião, um super turbo e afinal o dinheiro só dá para uma coisinha minúscula. Depois também as grandes dependências para adaptações a normas, a despacho, quer do Ministério, quer dos próprios fornecedores. E normalmente há sempre, e agora nesta era que se quer transacionar toda a informação possível, cada fornecedor tem a sua especificação técnica e há que adaptar a cada cliente, o que não é muito favorável. Pontos fracos, também, como já referi, as dependências, quer dos stakeholders, quer do Ministério, das agendas políticas e de prazos que às vezes demoram bastante tempo até andar para a frente. E depois, pontos fracos também, é as evoluções no cliente normalmente só existem se houver verba. Eu compreendo que as empresas privadas tenham que ter dinheiro, mas também é preciso manter os sistemas e evoluir. E às vezes, como não há financiamento para isso, ficam legacy rapidamente. E depois, como falei em oportunidades de fazer produtos customizáveis mais à necessidade de cada cliente, isso também tem um ponto fraco, que existe muitas funcionalidades e de diversas formas em diversos clientes e depois fica difícil gerir e fazer deploys mais frequentemente e de forma mais standardizada e normalizada. Agora, pontos que, a meu ver, devem ser trabalhados quer pelo público, quer pelo privado. Em alguns casos já estão a trabalhar mais em algumas dessas áreas, mas eu acho que deve haver aqui um trabalho comum para chegarmos a um desenvolvimento mais eficaz de produtos. Desde logo, ter um departamento de arquitetura em que tenha uma visão de uma arquitetura corporativa, uma visão holística, com capacidade de ver o processo como um todo. Porque normalmente nós desenvolvemos sistemas e estamos a desenvolver para aquela funcionalidade específica. Enquanto que podíamos ver, ok, eu quero trabalhar o processo de agendamento, então eu vou ver todos os produtos que utilizam esse processo,
vou fazer um levantamento de requisitos de forma global que afete todos esses produtos para a entrega ser uma única e mais robusta do que estarmos a trabalhar aquele produto e no ano seguinte vamos ter que fazer o mesmo e porque como o levantamento de requisitos não foi feito de uma forma global, temos que andar sempre a fazer ajustes, o que é mais custoso, quer para as empresas, quer para o Ministério, e podia-se poupar imenso tempo e trabalho. Depois a análise funcional, todos pecam, acham que é mais fácil primeiro desenvolver e depois documentar. Eu sei que às vezes não há tempo para fazer uma boa análise funcional, mas se nós trabalharmos e apostarmos em começar a fazer um bom levantamento de requisitos, quer de negócios funcionais e não funcionais, nós vamos ganhar tempo mais à frente para no desenvolvimento e nos testes. E acho que isso tem que ser muito trabalhado, normalmente só depois nos testes é que nos lembramos que a funcionalidade X não foi pensada porque não houve o levantamento de requisitos. Depois o design thinking, começar a pensar na utilização de métodos e processos utilizados pelos designers e por equipas multidisciplinares. Normalmente nós pensamos em desenvolver uma funcionalidade e resolvemos desenvolvê-la tecnicamente e não vemos como um todo. Depois chegamos à conclusão que para aquela funcionalidade precisamos fazer 20 cliques até chegar ao pretendido. É um aspecto também a ser melhorado. A segurança, muitas das vezes, quem está a desenvolver o software pensa que depois a segurança, uma equipa de segurança há de pensar se aquilo está robusto o suficiente. Não, temos que inverter e quando estamos a fazer o desenvolvimento do software já pensar e desenhar o produto com níveis de segurança elevados em todas as suas vertentes, bem como dedicar um momento do ano para, eu utilizo determinadas tecnologias. Durante este ano, será que surgiu alguma versão nova, algum patch que vá corrigir alguma melhoria, que faça alguma evolução e tentar manter sempre as tecnologias atualizadas, não só por questões de segurança, para também não termos os sistemas obsoletos como temos hoje em dia. E depois testes. Os aviões não têm tantos acidentes porque existe uma checklist que aquilo não levanta voo sem percorrer todos os pontinhos. Portanto, no desenvolvimento de softwares é a mesma coisa. Nenhum sistema devia ser permitido ir para deploy sem haver evidências de testes, quer de funcionais, quer de integração, quer de carga, e de preferência para uma equipa multidisciplinar. Depois, passando aqui à parte dos desafios e dificuldades, constrangimentos para as instituições de saúde. Existem muitos, depois se calhar o Rafael até pode dizer os problemas que ele encontra na sua instituição, mas aqui, do meu ponto de vista, o alinhamento dos sistemas de informação com os processos, muitas das vezes as próprias instituições não conhecem os seus processos ou quem está a implementar os processos também não têm conhecimento de como é que é o processo dentro do hospital. E implementar um sistema, por exemplo, de MCDTs em que numa instituição o pedido pode surgir na aplicação S-Clínico, por exemplo, e na instituição B numa aplicação externa. Logo aí o processo vai ser diferente. Portanto, devemos primeiro ir para o terreno perceber como é que o hospital funciona e adaptar o sistema aos processos que existem na instituição e não estar a obrigar podemos também sugerir melhorias de processos, mas devemos de corresponder às necessidades da instituição. A arquitetura dos sistemas e a sua sustentabilidade. Primeiro, os sistemas muitas das vezes têm arquiteturas bastante robustas e dentro das milhentas aplicações que os hospitais têm é sempre uma dificuldade de perceber tudo o que lá tem. É tipo uma caixa negra e se começasse a haver mais documentação sobre isso, as próprias empresas a trabalharem na evolução dos sistemas,
bem como exigirem que fizesse parte do contrato de manutenção as evoluções e as manutenções, como já referi anteriormente, não continuamos a ter base de dados 734 e afins nas instituições. Depois existe N soluções departamentais, desde para a área de oftalmologia, cardiologia, depois cada profissional gosta mais daquele sistema e as instituições ficam inundadas de soluções departamentais que vivem como ilhas, que nada comunica e que depois vamos dar aos tais problemas de interoperabilidade técnica e semântica, porque nem se comunicam entre eles em termos técnicos, nem em termos semânticos é perceptível o que é transacionado. Isso é grave, porque as pessoas não estão ainda muito, já começam a estar preocupadas com a parte técnica, a parte semântica causa-me alguma confusão, como ainda não há mais preocupação, até pelo simples facto de se eu registar um MCDT à perna esquerda e no outro software aparecer a perna direita, isso pode dar graves problemas e, portanto, tem que se começar a olhar com isto como um todo e quando vamos arrancar uma nova solução, ter em consideração todas estas questões. E depois, hoje em dia, todos querem ter indicadores, mas devido à qualidade dos nossos sistemas, qualidade da informação ser fraca, muitas das vezes os indicadores não esboçam a realidade e, portanto, é preciso trabalhar mais os indicadores para darem valor quando estamos a partilhar esses indicadores, serem efetivamente indicadores de qualidade e que possam ajudar a tomar decisões. Agora, focando um bocadinho na parte de interoperabilidade, em todas as sessões em que participo, mostram-me sempre este diagrama. Acho que sempre faz todo o sentido, mas às vezes é preciso explicar o que é que significa cada uma destas áreas, que fazem parte da interoperabilidade, desde logo a parte legal, quando falamos em legislações e regulamentos em que temos que cumprir com o que é exigido. Por exemplo, dentro do contexto de uma farmácia, há medicamentos que não podem ser prescritos por serem caros, portanto têm que cumprir com enquadramentos legais. E, portanto, os sistemas têm que estar pensados também em termos legais, como é que deverão trabalhar. Depois, a parte organizacional, que já falei anteriormente, os processos que são definidos dentro das instituições têm que ser trabalhados mais afincadamente. A parte semântica também não me canso de tocar nesse ponto, de a transação correta da informação, e aí temos que pensar nos sistemas logo desde o início, quando estamos a construir como é que eles devem ser trabalhados. E por fim a parte técnica, que não só inclui a parte como é que eu transaciono a informação de um lado para o outro, mas também como é que eu coloco segurança nos seus protocolos de comunicação para que seja certificado a sua qualidade e segurança. Agora vou passar para a partilha de uma experiência que acho que foi para todos enriquecedora. Certamente já ouviram falar dos certificados digitais Covid, certamente que já o têm, também já utilizaram a aplicação. Foi desenvolvida pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Muitas das pessoas nem acreditam que foi uma aplicação desenvolvida pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas é verdade que foi, e acho que correu bem porque foram cumpridos alguns passos. Há sempre espaço para melhoria, mas o processo começou em novembro, dezembro de 2019, se não me engano, ou 20. Em que começaram as reuniões internacionais da Comissão Europeia, onde começou com o certificado de vacinação. Vários países estavam envolvidos, como é que se iria transacionar essa informação, como é que poderíamos fazer, e desde logo participámos nessas reuniões.
Foi feita uma análise funcional em que o requisito-chave dos nossos stakeholders era que tinha que haver uma plataforma onde pudesse ser acedido sem ter que fazer login. Inicialmente pensámos na área de cidadão, mas muitas das pessoas ainda não tinham a chave móvel digital, e então não seria benéfico e não iria ter a adesão desejada. Então, com esse requisito, foi logo uma dor de cabeça: como é que vamos garantir segurança que quem está a fazer aquele download é a pessoa certa? E, portanto, teve que haver efetivamente logo uma análise de funcional, o desenho de todos os requisitos do que era pretendido, e só depois disso é que se começou com os desenvolvimentos. Portanto, perdemos algum tempo na análise, mas depois ganhámos mais à frente no desenvolvimento. Em Portugal nós tínhamos a vantagem de já termos 3 soluções a darem resposta aos certificados, quer na parte da vacinação, na parte dos testes e na parte da recuperação. Isso é uma vantagem relativamente aos outros países, que têm tudo segmentado. E o desafio aqui foi sermos inovadores. O mais fácil e o que seria comum fazer era uma solução ao lado onde debitassem todas as informações e conseguíssemos ler em tempo real essa informação. Mas não foi isso que foi feito. Quisemos ser radicais e tentar fazer uma solução bem desde o início. Então o que fizemos foi uma solução nova dos certificados eletrónicos que recebesse os metadados, ou seja, a informação-chave para saber que aquele utente tinha feito algum dos eventos, uma inoculação ou um teste, ou já tivesse recuperado. E depois, quando se fosse ao SNS 24 ou através da aplicação, ele ia consultar esses certificados eletrónicos se existia algum metadado e, caso positivo, iria à fonte pesquisar e trazer essa informação. Portanto, tinha que ser intuitivo para o utilizador, não podia estar ali 5 minutos à espera que o certificado fosse descarregado. Portanto, tivemos que garantir que esta operação seria rápida o suficiente. Tivemos que garantir que toda a comunicação fosse feita em standard internacional, está feita em HL7 FHIR, e depois tivemos que garantir que, se ela quisesse ser acedida e lida corretamente noutro país, tinha que estar codificada. E, portanto, todas as vacinas, elas já estavam em SNOMED, CT, mas normalmente nós criávamos primeiro o código nacional e depois fazíamos o mapeamento para um código internacional. Aqui tentámos ter iniciativa e dizer: já existe código internacional, portanto esqueçam o código nacional e comecem a trabalhar logo desde o início com o código internacional e evitar aqui mapeamentos. E assim foi em toda a parte da arquitetura da informação, está toda standardizada, desde LOINC, SNOMED, a ICD-10, para cumprir que um cidadão, quando se desloca a outros países, ele consiga perceber que foi a vacina A, B ou C, e seja compreendido na língua materna. E, portanto, para o desenvolvimento disso, para além de depois de fazermos o desenho de toda a arquitetura, definimos todos esses passos, foram feitos mock-ups da solução pela equipa de design para ver se estava em conformidade com as guidelines. Foram feitos então os desenvolvimentos, quer em termos de interoperabilidade, quer em termos de produto, e depois foi feito imensos testes, desde unitários a integrados, de sistema, de performance. Acho que nunca a SPMS tinha feito tantos testes na vida para garantir que no dia D, quando aquilo fosse para cima, e já sabíamos que o Tuga gosta de ir, assim que sai uma aplicação, ir logo testar, sabíamos que iríamos ter um boom e não podia falhar no dia D, caso contrário, já ninguém acreditava na solução. Portanto, também tivemos aqui um trabalho interno de, durante a noite, gerar alguns certificados e
guardá-los em caixa para que no momento do arranque pudessem ser consultados o mais rapidamente possível e não haver constrangimentos, quer nas soluções, porque iam à fonte pesquisar a informação, e aí também é uma das mais-valias, porque o problema da interoperabilidade também está na sincronização. Normalmente acham que a interoperabilidade é andar a passar os dados de um lado para o outro e fazer réplicas da informação em todos os sistemas e mais alguns. E não, se nós formos buscar a fonte é responsável por atualizar e cumprir que toda a informação está bem registada. Se houver algum problema, não temos que ir a 30 mil sistemas, perceber onde é que foi a falha, vamos à fonte saber o que é que correu mal neste registro para ter dado o erro. E, portanto, este trabalho não foi feito por uma pessoa, foi feito por toda a organização. E foi por isso que teve então o sucesso. E em jeito de resumo, mais uma vez friso que não há empresas perfeitas, tudo depende da equipa onde se está inserido. Eu felizmente em todas as equipas que passei e por onde estou agora neste momento, as equipas são fantásticas e o sucesso deve-se sempre como estamos rodeados. E nós podemos fazer parte dessa mudança, sugerir melhorias, não tenham medo de partilhar, pensar, estou a partilhar a minha ideia que é fenomenal, depois vão-me roubar. Não, vocês vão ser reconhecidos mais tarde ou mais cedo. O segredo está na partilha e, portanto, não tenham medo de trabalhar em equipa. E nós podemos ver, mesmo dentro de uma empresa, posso ter N equipas, uma equipa já está com um nível de maturidade em que consegue já trabalhar e assenta em processos bem definidos, e outro ao lado, na mesma empresa, está completamente ainda no nível de maturidade muito básica. Depois, apostar na arquitetura corporativa, apostar num bom levantamento de requisitos. Se vocês estiverem na área de análise funcional, não dediquem tempo a fazer um levantamento exaustivo, vão ao terreno perceber o que é que fazem, de preferência não vão só a uma entidade, porque as entidades são todas diferentes, portanto experimentem mais do que uma. Tentem trabalhar bem esse levantamento para ajudar a dar uma solução que vá de encontro com as necessidades e as expectativas. Se estiverem mais na parte de desenvolvimento, não comecem um desenvolvimento sem estar uma análise bem fechada. Se não tiver, vão atrás, peçam para vos fazer. Caso contrário, depois vocês vão entregar um produto que afinal não era bem aquilo que queria, pois, mas se não existir levantamento de requisitos, é difícil depois saber o que é que era pretendido. E depois apostar na definição e documentação de processos. As pessoas têm muita dificuldade em escrever, mas escrevam bastante, definam, documentem, porque com a rotatividade que o mercado tem, a entrada e saída de pessoas, é bom que fique tudo documentado até para acolher novos recursos, quer para mais tarde nos auxiliar, que a demência toca a todos. Hoje até nos lembramos das coisas, mas daqui a um mês, se voltarem a falar do tema, sei lá o que é que eu fiz há um mês atrás. E, portanto, era isto que eu hoje tinha aqui para partilhar